Olá, tudo bem? Tô na área. Vamos fazer aquele papo gostoso de saúde? Chegou a hora, hein? E falar nisso, o fim de semana tá chegando. O que você vai fazer no sábado e domingo? É bom para descansar, né? Você só não pode relaxar nos cuidados com a tua saúde. E falar nisso, você tem verificado como anda o seu colesterol? É sobre esse assunto que eu vou falar agora com o Dr. Marcos, que está aqui comigo na tela. Tudo bem, doutor? Olá, Andréia, tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, viu? Olha, eu que agradeço. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Muito jornal, né, no obrigado. Câmara Total. Doutor, o senhor que está cheio de informações aí para a gente sobre colesterol. O colesterol, a gente tem que se preocupar mesmo, doutor? Sim, André, é importante a gente ter essa preocupação, sim, mas é interessante a gente saber o que é o colesterol, porque ultimamente a gente tem ouvido falar que o colesterol é vilão. Ele não é tão vilão assim quanto a gente imagina, não, viu? A gente fica preocupado, não sabe se é do bem, se é do mal. Então, o que que é o colesterol, doutor? André, na verdade, o colesterol ele é uma molécula, é uma junção de uma gordura e uma proteína. A gente fala que é uma lipoproteína, lipo de gordura e uma proteína como a gente já conhece. E, na verdade, a gente caracteriza o colesterol como colesterol bom e ruim de acordo com o seu peso, de acordo com a sua densidade, né? Então, isso é só através do exame, né? Eu falei se as pessoas, né, que estão em casa, se tem verificado aí como anda o colesterol, é importante então fazer o exame para ver que tipo de colesterol, qual é o índice que ele está, né? Se está alto, se está baixo. Sim. Na verdade, eu preciso esclarecer um pouquinho por que que o lado bom e o lado ruim do colesterol. O colesterol é uma substância que ela é produzida pelo nosso corpo. A gente sabe que aproximadamente 70% do colesterol é proveniente de forma endógena, ou seja, do nosso próprio organismo. Ele é produzido basicamente no fígado e um pouquinho no intestino. E 30% desse colesterol ele é proveniente da nossa alimentação. E onde que a gente encontra o colesterol no nosso organismo? Praticamente em todas as membranas celulares do nosso corpo. Uma coisa chamada, por exemplo, bainha de mielina, que está em volta dos nossos nervos. Isso é de suma importância. Uma outra coisa importante também no colesterol é que a gente nunca se dá conta, o lado bom da coisa que eu quero dizer, é que ele é o início de uma cascata de produção de vários hormônios. Por exemplo, as pessoas não sabem que, por exemplo, a testosterona, o estrógeno, o cortisol, que é o hormônio do estresse, é proveniente do colesterol. Então, daí a gente imagina a importância dele para a nossa saúde. Sem colesterol, não há vida. O grande problema é quando o colesterol de alto peso, de baixo peso molecular, que eu quero dizer, que é o LDL, ele provoca uma inflamação no nosso organismo. E aí sim, ele é o vilão da história, sim. Então, quando ele está muito alto, que o paciente tem que se preocupar, doutor? Na verdade, quando a gente faz o exame, a gente dosa o colesterol total, que é a junção do HDL, que é o colesterol de alta densidade, junto com o LDL, que é o colesterol de baixa densidade. Quando a gente tem parâmetros acima de 190 miligramas por decilitro de colesterol, a gente começa a ficar um pouco preocupado. Porém, se o HDL, o de alta densidade, está um pouco mais elevado, ele é fator de proteção. Então, a gente já fica um pouco mais atento quanto a isso. E não é apenas o colesterol que também a gente coloca como vilão, a gente tem que analisar uma coisa interessante também, que é o triglicerídeo. Se a gente tem os triglicerídeos aumentados, isso é um pouco perigoso também. Agora, doutor, E de sim, quanto em... retomando, Perdão, pode concluir, perdão, doutor. De quanto em quanto quando tempo a você gente tem que medir o colesterol? interessante essa pergunta. É um dado interessante e preocupante, que a gente sabe que pesquisa pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que 4 em cada 10 brasileiros têm os níveis de colesterol elevado e nem sabem disso. E, por outro lado, desses todos, apenas 70% é que dosaram exames a partir dos 45 anos de idade. Então, você imagina que muita gente está adoecendo e não sabe. Então, E você que está em quando uma casa pessoa tem que medir saudável, seu colesterol, hein? uma pessoa jovem, saudável, a princípio, teria que ser feita uma dosagem uma vez por ano, mas pessoas de alto risco, por exemplo, diabéticos, pessoas que AVCaram, tiveram AVC, ou que já infartaram, essas pessoas têm que fazer o exame com um pouco mais de frequência, pelo menos a cada 6 meses é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Agora, doutor, quem tem histórico familiar, né, que tem o colesterol alto, também deve ficar atento com essa questão? Sim, essas pessoas muito mais. Tanto é que os níveis para essas pessoas de LDL, que é o colesterol de baixa densidade, que é o vilão da história, esses níveis têm que ser um pouquinho mais para baixo. Por exemplo, uma pessoa que tem muito alto risco, uma pessoa que já infartou, que fez uma cirurgia cardíaca, que tem um stent, que é aquela molinha que a gente coloca no coração, nas artérias do coração, essas pessoas têm que ter um nível de colesterol abaixo de 50. Sendo que uma pessoa que tem um baixo nível, a gente recomenda até 130. Então, a gente tem que ficar atento nessas pessoas de muito alto risco para a doença cardiovascular.
Colesterol muito baixo também não é bom. Não, não é, porque é aquilo que eu falei para você, se a gente pensar lá no início da cadeia da formação de hormônios, testosterona, progesterona, cortisol, entre outros, se você tem esse nível de colesterol muito baixo, você não vai produzir esses hormônios e a sua vida fica um pouco dificultada. Isso é perigoso. Doutor, nesse caso de um colesterol desregulado, o que pode acontecer com o nosso organismo? André, tanto o colesterol muito alto quanto muito baixo, ele pode trazer problemas e consequências para a nossa saúde, sim. Quando a gente tem ele colesterol muito alto, pode levar aos entupimentos das artérias do nosso coração, do nosso cérebro. Mas, porém, por outro lado, quando a gente tem muito baixo o nível de colesterol, lembrando que o colesterol ele é o início de uma cascata da produção de vários hormônios. Então, se a gente tem colesterol muito baixo, esses hormônios vão ficar comprometidos. E daí decorrente algumas funções desses hormônios. Por exemplo, se você tiver um nível de testosterona muito baixo, você vai ter complicações sexuais, complicações de força muscular, de raciocínio, mas é uma coisa um pouco discreta. Lembrando que a ausência de colesterol ela é incompatível com a vida. O colesterol é essencial. Agora, doutor, às vezes a gente está com cansaço, com aquela falta de energia, pode ser um sinal que está desregulado algum hormônio aí do nosso corpo? Hormônio sim, mas colesterol não, porque o colesterol ele não dá uma dica para a gente. Quem tem colesterol tanto alto quanto o alto, por exemplo, ele não vai ter cansaço, não vai ter dor no peito, não vai ter fadiga, não vai ter falta de ar. A gente só vai verificar quando a gente dose o colesterol, o médico pede o exame, ele vai verificar as frações de colesterol total, colesterol de baixa densidade, colesterol de alta densidade. Eu queria dar um exemplo rapidinho, Pode André, falar, para fique à vontade. exemplificar do que as pessoas, a gente fala colesterol de alta densidade, de baixa densidade, as pessoas não têm muita noção. Quando a gente tem um colesterol de baixa densidade, sabe uma bexiga bem grande? Uma bexiga Sei. grande, ela é leve e ela ocupa muito espaço. Então, a densidade dela é baixa. Quando a gente tem um colesterol de alta densidade, que é o colesterol bom, é como se fosse uma bolinha de gude. Ela é pequena e pesada. E esse peso, mecanicamente dizendo, não é só isso, obviamente, tem uma parte química também, mas quando ela é de alta densidade, ela é pesadinha, ela sai limpando, essa é uma das funções do colesterol de alta densidade, limpando as nossas artérias. Por isso que o colesterol de alta densidade ele é bom e o colesterol de baixa densidade ele é um pouco o vilão da história. Doutor, nisso a gente gosta de comer, né, gente? A gente gosta de comer gordura, né? Queijo muito amarelo, as gorduras, aquele bifinho fritinho. A alimentação influencia, doutor? Influencia muito, sim. Mas lembrando que 30% do nosso colesterol que é proveniente de forma exógena, né, que vem de fora da alimentação. O grande problema, André, é a gordura trans, a transsaturada, essa gordura que é a malvada da história, né? E o grande problema é que essa gordura a gente encontra nos produtos alimentícios, quer dizer, ela dá gosto aos alimentos, dá forma aos alimentos. E a gente fica viciado nisso aí, isso é o grande problema. Mas a gordura tem gorduras boas também, né? A gente tem que tomar E o mais cuidado excesso no de açúcar. exagero, né, doutor, na verdade? Sim, eu acho que em tudo na vida é questão de bom senso, né? Se você tem bom senso e tem uma dieta adequada, mas o grande segredo para você ter uma saúde boa e ter níveis de colesterol adequados é você ter o que a gente chama de mudança de estilo de vida. Essa sigla chamada MEV, eu acho que é a chave de tudo, a MEV, mudança de estilo de vida. É você ter uma alimentação regrada e acompanhada por um médico, exercício físico, você não ser sedentário, obviamente, ingesta de álcool muito reduzida ou quase nada, e cessar o tabagismo, porque a gente sabe que o tabagismo tem uma relação íntima com diminuir o HDL. Olha que malvadeza. O tabagismo ele diminui o colesterol bom. Então, alimentação também, mas todo esse esquema que eu falei para você de mudança de estilo de vida que é importante para a nossa saúde. É mudar de vida mesmo, gente. Parar de beber Tem que mudar. exageradamente, largar de vez o cigarro e fazer aquele prato bonito. Doutor, eu estou falando de prato bonito. Como é que a gente monta um prato saudável? Um prato colorido. A gente tem que comer com os olhos, né? É um prato forrado de folhas e verduras, legumes e verduras, isso é importante. Uma proteína de boa qualidade. O ovo, a gente sabe que várias vezes foi falado como sendo vilão, mas não é tudo isso. A gente tem que comer proteína animal que seja de origem de uma galinha, um ovo de galinha, uma carne vermelha, mas não todos os dias. Carne branca é importante. O que a gente teria que diminuir é uma dieta com um pouco menos de carboidratos, porque o carboidrato ele vai ser transformado em gordura e ser transformado em colesterol no final dessa reação química.
Dá um Tem que ter um exemplo aí de prato colorido. carboidrato, doutor. Farinha, massa. Farináceos. Se eu pudesse escolher um carboidrato que você deveria cortar da sua alimentação, seria a farinha de trigo. Ai, o A farinha de trigo pãozinho, ela doutor. Tem que dizer é adeus ao pãozinho. gostoso. Eu sei que é gostoso. Um pãozinho crocante com a manteiga é delicioso. Mas, assim, todos os dias, não dá. Infelizmente, a gente tem que ser um pouquinho, não radical, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde e tem que ter o bom senso de não comer isso todos os dias. Infelizmente, Andréia. Agora, esse É um estilo preço que a de gente paga. vida, uhum, esse estilo de vida a gente já tem que adotar desde criança, né? Porque depois na fase adulta fica mais difícil da gente se adaptar. Sim. Tão importante quanto a saúde, eu acho que é a educação. A educação, nesse ponto aí, as escolas deveriam ter programas de estimular uma merenda adequada, alimentação adequada desde a primeira infância mesmo, começando tanto em casa quanto na escola, para você criar um adulto saudável lá no futuro. E as crianças, assim, têm que ser estimuladas a comer saudável, porque às vezes elas falam não gosta, não quero, mas elas não têm que sentir o sabor do alimento, né, para poder decidir. André, tem uma pesquisa interessante, chama mais o ramo da pediatria, mas de vez em quando eu dou uma lida a respeito, que quando você introduz o alimento a primeira vez, a criança ela não tem aquele hábito, ela não tem aquele gosto adquirido ainda. Primeira vez é um pouco difícil. Depois de que você introduz por volta de 20 vezes o alimento, eu sei que é pesado, 20 vezes, ela passa a gostar daquilo. Então, se você dá um chocolate, que é viciante, por exemplo, a criança vai gostar. Mas um brócolis, de primeira, ela não vai gostar. Mas depois de 20 vezes que é introduzido, ela passa a adquirir, criar aquele hábito, e aquilo é saudável para ela, sim. E ela Tudo é cria o hábito e costume, leva né? ele o resto da vida. Certinho, doutor. O senhor citou rapidamente sobre o ovo. O ovo gera uma polêmica, né? Ele é o vilão ou não é o vilão? André, às vezes talvez eu seja um pouco massacrado por alguns colegas, mas eu não levo como vilão, não. Para que a gente tenha uma noção, tem dois grandes alimentos que são os mais ricos na natureza. O primeiro é o leite materno, que a gente sabe das campanhas aí mundiais, nacionais também, que até os 6 meses é essencial, mas pode ser levado até um ano e pouquinho de vida. E o Lembrando que é segundo agosto, viu, doutor? É o agosto dourado, mês de incentivo à amamentação. verdade, verdade, isso mesmo. E o segundo alimento mais rico na natureza é o ovo. O ovo é importantíssimo para a nossa saúde. Então, assim, eu recomendo aos meus pacientes que usem, sim, façam ingesta de ovo. De preferência, um ovo cozido. E tem uma quantidade ideal ou fique à vontade? Tem pessoas, né, que comem ovo no café da manhã. Acho que dá mais até saciedade, né, doutor? Existe uma Sim, da quantidade ideal ou saciedade. isso é livre? Olha, não é bem livre assim, não. Assim, eu recomendo no máximo 2 ovos por dia, em média, para os pacientes. No Agora, café da doutor, manhã, no aham. almoço. Essa questão do colesterol é tão importante que tem uma lei de autoria da Câmara aqui dos vereadores que institui a Semana de Prevenção e Controle do Colesterol. Então é importante que a população também saiba sobre esse assunto. Sim, eu acho que é de fundamental importância as pessoas terem esse conhecimento. Lembrando que agora, dia 8 de agosto, é o Dia Nacional da Prevenção do Colesterol. É importantíssimo, isso passou-se agora esses dias, né? É importante a gente ter essa consciência. Doutor, E esses programas são de fundamental importância. a gente falou do estilo de vida, né, da alimentação saudável, que ajuda a prevenir as complicações aí. Existe um tratamento quando o colesterol está Olha, desregulado? sim, a gente nem sempre, não é que o colesterol esteja alto que a gente vai entrar diretamente com medicação, a gente tem que tomar um certo cuidado. O primeiro passo é a gente dosar os níveis de colesterol e introduzir a mudança de estilo de vida. Cessar tabagismo, como a gente já falou, cortar a bebida alcoólica, mas quando os níveis são muito altos, sim, existem algumas medicações que, através de recomendação médica, acompanhamento médico, a gente pode usar, que são as famosas estatinas, mas tem que tomar um certo cuidado também, porque é uma medicação, como qualquer medicação, pode ter contraindicações. É mais ou menos por Certinho. aí que a gente faz o tratamento. Doutor, nosso papo tá Mas sempre tão bom. associado com a alimentação Aham. adequada. Nosso papo tá tão bom que tem gente querendo entrar. Olha só, eu acabei de receber uma pergunta aqui de você que está em casa. Muito obrigada pela sua participação. A pergunta é do Antônio, do Parque Taquaral. Ele falou o seguinte, ele quer saber se exercício físico pode ajudar a controlar o colesterol, doutor. Tony, obrigado pela pergunta, viu? Olha, há evidências científicas que baixam, mas baixam muito pouco. Mas você tem que fazer sim, por outros motivos, até para você controlar a sua pressão. Mas o exercício físico, ele vai diminuir um pouquinho, sim, do LDL, mas ele não aumenta o HDL. Então, é importante,
vou repetindo, ele diminui um pouquinho o LDL, mas não aumenta o bom, como se antigamente pensava, mas é importante exercício físico para um monte de coisa, sim. É importante, Lembrando que o sim. sedentarismo é que faz mal, né? Sim, sim, sim. Sedentarismo faz mal, sim. Tem mais uma Quando você é pergunta. sedentário, Uhum. claro, A fique à Mariana vontade. Silva, da Vila Nova, doutor, ela quer saber, a gente até comentou um pouquinho disso, quais alimentos ajudam a controlar o colesterol? Obrigada, viu, Mariana, por você estar aqui com a gente. Quais alimentos Mariana, ajudam aí no controle, doutor? Eu que agradeço. Na verdade, a gente tem que cortar os alimentos. A gente tem uma máxima na medicina que é o seguinte: é desembrulhar menos e descascar mais. Se a gente for comer produtos alimentícios, eu falo que tudo que tem barra, código de barra, faz mal para a nossa saúde. E para o colesterol não é diferente, não. A gente teria que cortar, por exemplo, as gorduras trans. Então, todos esses salgadinhos que a gente vê, que são produtos alimentícios, esses produtos são perigosos para a Fritura, nossa saúde. embutido. Frituras, embutidos, excesso de leites e derivados também. A gente pode um pouquinho, mas tudo em excesso vai trazer problema. Mas se eu pudesse categorizar, seria então as gorduras transgênicas, né? A gente encontra muitos salgadinhos, em conservantes também, e nos embutidos, principalmente. Tá muito na moda, doutor, falar comer comida de verdade. É isso mesmo, né? Comer o que vem Comida da de verdade. natureza, sem ser Sim, industrializado, né? É mais sim. saudável e acaba sendo mais barato também. Muito mais barato, tanto para você comer, muito mais saudável e gostoso, e ao longo do tempo, para o nosso futuro, para a nossa saúde, vale muito mais. Eu acho que a máxima que deve ficar é essa: é desembrulhar menos, desempacotar menos, descascar e cozer mais os alimentos. Né? Eu acho que é esse que é a grande dica que deve ficar. Fica mais saboroso. Olha, tem mais uma pergunta Muito também. mais. Oi, Lúcia, tudo bem? Obrigada por mandar sua pergunta aqui pra gente. Seja muito bem-vinda. A Lúcia Maria quer saber: consumir queijos muito amarelos e carne vermelha pode ser um risco? Pode sim. Lúcia, muito obrigada pela pergunta. A gente tem que dar preferência para queijos mais brancos e carnes mais magras. A carne vermelha não está proibida, ela é muito boa também para a nossa saúde, mas todos os dias não. É recomendado no máximo 3 vezes por semana, de 2 a 3 vezes por semana. Todos os dias a gente deve evitar carne vermelha. A carne branca, sim, é muito boa. Então, queijos brancos bons e queijos amarelos gordurosos, não. De preferência, não. Agora a gente usa muito óleo, né, doutor, no preparo de alimentos e azeite também. O azeite a gente também tem que ter um pouquinho mais de atenção? Tem que tomar cuidado com o azeite? Sim, o azeite é muito bom, mas quando você frita um alimento com azeite, você perde todas as propriedades dele. Então, isso não é interessante, não. É interessante você fazer a fritura de alimentos, se você tiver que fritar um alimento, com banha de porco. Acredite ou não, mas é verdade. Banha de porco, ela é saudável, sim. Agora, doutor, estou espiando aí no seu consultório, tem uma garrafinha Hum. de água. Água é importante, Deixa água é vida, né? eu pegar aqui para mostrar. A gente tem que beber, ela está vazia, mas tem um copo aqui, ó. Então você vê Aham. que tem água de tudo quanto é lado. O recomendado é pelo menos 2 litros. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que fazer essa forcinha assim, 2 litros e meio por dia. Quem está desidratado não funciona bem. Todas as reações, olha, eu vou dizer uma coisa, todas as reações químicas do nosso corpo dependem direta ou indiretamente de água. Sem água a gente não vive. A gente tem que É forçar também, a importantíssimo. gente não tá com sede, né, doutor? Porque ainda mais no inverno não dá tanta sede assim, né? Às vezes a garganta fica seca, mas a gente tem que Seca. forçar essa hidratação do corpo. Tem que forçar, e principalmente para os idosos, porque com o passar do tempo, um centro regulador lá no cérebro que a gente tem, que é o centro da sede, ele fica um pouquinho mais lentificado no idoso. Então, o cuidador, ou aquela pessoa que convive com o idoso, tem que forçar esse idoso a beber água, não tem jeito. Eu tenho uma máxima também que eu fiquei no tempo de faculdade, que eu tinha um professor que falava o seguinte: a gente tinha que passar de leite em leite na UTI ou na enfermaria e perguntar se o paciente tinha feito xixi. Por quê? Quem não, quer dizer, é verdade, né? Quem não urina não bebeu água. A gente tem que beber água o dia inteiro, tem que ficar vivendo no banheiro fazendo xixi. Não tem jeito. Para ter uma boa saúde, tem que beber água, sim. Beber água, comer direitinho, praticar atividade física, Tem mais uma horinha agora. largar o cigarro, não comer muita gordura. A regra é simples, né, doutor, para se viver bem. É simples, é muito simples. A gente que descuida tem que procurar um médico, tem que ter esses bons hábitos para a gente ter uma saúde de qualidade e viver com boa qualidade e uma vida adequada, com saúde, é tudo que importa. É muito, muito bom mesmo.
Viver doente não dá certo, não. Não dá certo, é chato. Doutor, muito É obrigada caro. pela sua participação. É chato e é caro, né? Porque aí você deixa de comer coisas saudáveis para tomar remédio. Muito obrigada pela sua participação aqui comigo, doutor. E olha, eu quero fazer mais um convite para o senhor. Volte sempre que quiser. Eu que agradeço o convite, eu fico muito agradecido mesmo. Eu fico muito contente de poder esclarecer algumas coisas que são aparentemente simples, mas que é importantíssimo para todo mundo. Muito obrigado de verdade. Eu estou à disposição, viu? Beba água, fique bem e saúde!